31 de março de 1964. Ditadura nunca mais. Hoje, 31 de março de 2020, completamos 56 anos em que o Brasil entrava, como diz o poeta, numa página infeliz da nossa história. Esse país que constituiu a duras penas o seu processo democrático. Após 15 anos de populismo e de ditadura da era Vargas, voltávamos com uma democracia de 45 a 63, incipiente, frágil, mas democrática. Eleições, mídia livre, participação, liberdade de expressão. Quando pensávamos que estávamos no caminho certo, baixou o golpe militar. Dia 31 de março de 1964. Ceifou vidas e, acima de tudo, iniciou um período mais vergonhoso da nossa história. Não foi, como muitos dizem, uma revolução. Não, foi um golpe. Censura, tortura, assassinatos, desaparecidos. O golpe militar, de uma certa forma, manchou o Brasil e isso jamais será esquecido. Perseguiu, torturou, matou, exilou. Diante dos fatos não há argumentos. Não dá para esconder a história. A história está aí, não dá para deixar e apagar o que aconteceu. Um dos piores períodos políticos do Brasil. Ao contrário do que dizem os comandantes militares, o regime instaurado com o golpe de 64 foi substantivamente antidemocrático, porque ceifou vidas. E pior, ceifou a democracia, liquidou as liberdades, baniu o direito de voto, amordaçou a imprensa e também o parlamento. E instituiu a tortura, o arbítrio, o assassinato, como prática de Estado para calar aqueles que pensavam de maneira diferente. Ah, mas na ditadura militar era melhor. A gente podia dormir de portas abertas, não havia violência e muito menos corrupção. Que engano, que mito. Nós poderíamos citar vários casos encobertos na época. Contrabando na polícia militar, do exército, a vida dupla do delegado Fleury, governadores biônicos e sob suspeita, o caso Lutfala, as mordomias do regime, Delfim e a Camargo Correia. Mas o que dizer das comissões da General Electric, Newton Cruz, o caso Capemi e o dossiê Baumgarten? O caso da Coroa Brastel, Angra 1, Angra 2, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, estádios de futebol. Não houve corrupção? Será? Um breve estudo histórico colocaria esse mito em quarentena. Quando o mundo abriu democraticamente, o Brasil fez diferente do que fez o Chile, do que fez a Argentina, julgou os torturadores, os ditadores, colocou na cadeia, puniu. Nós no Brasil anistiamos. Ficaram por aí. Nós abrimos o regime em troca da anistia aos torturadores. Depois de 21 anos de ditadura, começamos lenta e gradativamente a ascender o período democrático, com eleições diretas. Votamos em Collor, votamos em Fernando Henrique 2 vezes, votamos em Lula 2 vezes, votamos em Dilma Rousseff 2 vezes. Mas forças opositoras
regada a uma insatisfação, a uma mídia, a um Congresso corrupto, a lei, a um Ministério Público, a Operação Lava Jato e, por que não dizer, com o Supremo, com tudo. Dilma foi afastada. Ela pegou o recurso de uma pasta e jogou para outro. Mas isso foi uma causa específica da sua descida do poder. Para não dizer o pior, avançamos e o povo elegeu o Brasil. 1/3 do eleitorado elegeu, com 57 milhões de votos, Bolsonaro. Está aí há 1 ano e pouco mais de 3 meses no cargo. Especificamente alguém que idolatra os heróis da ditadura, os piores torturadores, como heróis. E diz mais, a ditadura matou pouco, deveria ter matado mais. Se Bolsonaro é contra a ditadura, nós amanhecemos hoje com o nosso general Hamilton Mourão, utilizando as redes sociais. Achávamos que o bom senso imperava nessa pessoa, mas não. Ele usou o Twitter também para fazer uma homenagem aos militares que deram o golpe. Diz ele, há 56 anos as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, a subversão e a corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Todos nós nessa crise achávamos que Mourão seria sensato. Para que colocar mais lenha na fogueira nesse momento? Momento de reflexão, momento de preocupação, momento que nós não podemos voltar atrás. E eu deixo um pequeno vídeo de um dos principais articuladores da democracia, Ulisses Guimarães, um democrata. Ele, no seu discurso final, que você vai assistir, ele diz que tem nojo da ditadura. Até logo mais e assista o vídeo final. Abraços. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Após tantos anos de lutas e sacrifícios, temos ódio à ditadura, ódio e nojo.